A essência de quem vocês são. Mensagem do Arcanjo Miguel canalizada por Rona Herman. Amados mestres, dissemos-lhes que vocês são a inspiração do Criador. Estes são tempos sem precedentes em que vocês possuem o potencial para solucionar todas as questões kármicas passadas, começar a viver em harmonia com o seu ser maior e ser parte integrante do plano de nosso Deus Pai e Mãe, para a expansão deste subuniverso. Vocês estão prontos, de uma vez por todas, para liberar todas as antigas restrições, crenças e limitações que os estão impedindo de sair do atoleiro da dor, da carência e do sofrimento? Vocês permitirão que a sua mente e o seu coração se abram para a sabedoria mais elevada da alma e do espírito? Os éteres, ou os campos vibracionais superiores de consciência, estão preenchidos com enorme potencial, apenas aguardando para serem moldados em seus maiores sonhos e desejos. Mais uma vez, vamos revisar alguns de nossos ensinamentos do passado, para ajudá-los a compreender a complexa jornada da alma em que cada ser humano está inserido, quer seja em um nível de entrada da consciência, quer seja como um discípulo avançado no caminho. Chega um momento em que a alma alcançou o ponto mais distante da sua experiência na separação, na fragmentação do self e na cocriação. A alma como entidade está, então, pronta para começar o processo de reunificação e integração para a atual rodada cósmica da criação. O eu-alma é gradativamente infundido com um descontentamento divino, que penetra lentamente na percepção da mente humana. Esperemos que seja quando o humano como entidade comece a voltar-se para o seu interior, para subjugar a personalidade egóica e reconectar-se com a alma, a super-alma eu superior residente, bem como com os múltiplos aspectos do seu eu maior. A humanidade está imersa em um despertar em massa. A transformação de proporções em massa começou, o que envolve uma reunião global, galáctica e subuniversal. O início de uma ascensão para um estado elevado de consciência do Criador inspirado no Espírito. Em um nível cósmico, o Criador Supremo está agora enviando seu esplendor, via os grandes sóis centrais, que está penetrando na Terra em grandes explosões de fogo branco vivo da essência da vida, através do núcleo do coração sagrado de nosso Deus Pai e Mãe, por meio do Sol deste sistema solar. A alma poderia ser descrita como um pequeno átomo semente de energia pulsante de força vital, que reside no coração sagrado, juntamente com a sua multifacetada célula divina do núcleo diamantino. A sua célula divina do núcleo diamantino contém os 12 raios da consciência divina para este subuniverso, as virtudes, as qualidades, os aspectos e os talentos que vocês estão buscando, para ativar mais uma vez, de modo que possam se tornar co-criadores competentes no plano material que vocês foram concebidos para ser. A alma pode ser apenas uma pequena centelha de vida na região do coração daqueles que estão ainda enredados na ilusão das dimensões inferiores, todavia, à medida que florescer cada vez mais em seu pleno poder dinâmico, vai expandir e tornar-se o centro do coração solar, que abrange o plexo solar, o coração, o timo e a região da garganta. No passado, era chamada de chama trina, e o coração foi chamado de morada da alma. A alma se comunica com vocês através de ambos os corpos, emocional e mental, as emoções através do centro do coração, e com a mente através da glândula pineal, acendendo, assim, os pacotes de luz de sabedoria armazenados nas porções vibracionais superiores do cérebro, chamadas de mente sagrada. Quando a conexão estiver concluída, o receptáculo físico começa a colher as recompensas por meio de uma saúde e vitalidade melhores, bem como por uma conexão mais profunda com o corpo elemental. Dizemos-lhes de modo empático que vocês não podem se tornar uma alma perdida ou perder sua conexão com o Criador. Vocês podem perder o seu caminho e ter reduzido a luz do Criador, mas a sua alma é imortal e jamais pode ser perdida ou destruída. Vocês salvam a si mesmos da dor, do sofrimento e da ilusão de estarem desconectados do Criador por meio da integração da sua alma, das múltiplas facetas do seu eu superior e do seu raio divino pessoal. A estrutura de crença da consciência de massa do passado está sendo substituída, lentamente, pelas formas pensamentos mais luminosas,
mais refinadas e libertadoras do novo plano divino. É importante que vocês compreendam que existem muitos níveis na espiral da ascensão, é interminável como criação, avança, recua e evolui. Em um nível cósmico ou universal, vocês são espíritos, uma faceta ou um átomo semente da essência divina enviados do núcleo do coração do Criador Supremo. Nesse nível, vocês estão plenamente conscientes de quem vocês são e de sua conexão com o Criador Supremo. Vocês estão cientes e conhecem a sua identidade, eu sou. Nos níveis subuniversais, vocês são co-criadores divinos, enviados mais uma vez em um grande raio de luz refratado para manifestar mundos sem fim, em nome do nosso Deus Pai e Mãe. Vocês estão conscientes do plano divino global para este subuniverso e do papel que estão representando nele. Contudo, vocês podem ou não se lembrar de suas origens ou identidade em um nível cósmico. Como espíritos, que vamos chamar de raios divinos, vocês são grandes seres de luz, que também enviaram facetas ou sub-raios de si mesmos, deixando superalmas ou partes de sua essência em diversas dimensões, galáxias, sistemas estelares e mundos, por todo este subuniverso, e, por sua vez, cada uma dessas grandes superalmas também enviaram centelhas ou fragmentos de alma de sua essência. O você agora encarnado em um corpo físico no planeta Terra é uma dessas centelhas de alma que concordou em viajar pelo vazio desconhecido, para criar mundos diversos, para habitá-los, e em seguida, experimentar o que vocês ajudaram a criar de modo que a sua experiência singular pudesse ser incorporada na consciência universal, e finalmente, na mente cósmica. Quando o seu recipiente físico foi criado pela primeira vez, o corpo etérico enviou bilhões de diminutas centelhas elementais para toda a forma corporal. Essas centelhas elementais foram programadas para transmitir as partículas adamantinas de luz, o dom da vida, para todas as diversas partes do corpo, os órgãos, a circulação sanguínea, músculos, tecidos e estrutura óssea, tanto quanto os elementais da natureza transmitem as partículas adamantinas da luz do Sol para todos do reino da natureza e quaisquer facetas da criação que não estejam animadas com o átomo semente sagrado da consciência do Criador. Os professores mestres do passado frequentemente fizeram referência ao corpo elemental humano e ao corpo etérico ou teia etérica. Os profundos ensinamentos esotéricos do passado foram muitas vezes escritos de modo que somente os alunos mais avançados no caminho pudessem decifrar o significado verdadeiro das lições. Chegou a hora de esses ensinamentos serem revelados, atualizados e simplificados para que todas as almas sérias, que estão no caminho da ascensão, possam compreender, e então, gradativamente integrá-los, a fim de expandir sua percepção consciente. Obter o conhecimento avançado, e em seguida integrar a sabedoria dos ensinamentos universais dos reinos superiores são componentes vitais no processo de ascensão. Os antigos ensinamentos diziam que os seus corpos físicos foram criados originalmente de substância etérica. Vocês vieram pela primeira vez à Terra em sua forma cristalina radiante, paulatinamente, ao longo de muitas eras, desenvolveram o seu belo corpo físico, a partir do modelo divino Adão-Eva Cadmon, para este subuniverso. As distorções começaram à medida que vocês mergulharam na densidade, e o corpo de desejo egóico gradativamente assumiu o controle dos corpos mental e emocional. Isso resultou em uma boa parte do seu eu-alma retirar-se do centro do coração sagrado para o chakra estrela da alma, acima do chakra da coroa. Além dos 4 elementos reconhecidos em fogo, água, terra e ar, disse que o éter é o 5º elemento, daí o nome etérico. O corpo etérico ou teia etérica, que é muito mais sutil em substância do que o corpo terreno, refere-se à contraparte invisível do corpo físico. Ele mantém o modelo dos seus 3 corpos físicos inferiores, físico, mental e emocional. Às vezes é chamado de corpo de memória, porque sustenta e vitaliza a forma material. É suscetível aos seus pensamentos e emoções, tanto positivos quanto negativos. As doenças ou debilidades ocorrem primeiro no corpo etérico e em seguida infiltra-se, de modo gradativo, no veículo físico.
O corpo etérico sustenta e vitaliza os componentes do corpo físico, e controla os processos digestivos e de assimilação. Também repara os danos do corpo físico causados pela deterioração de se viver na densidade da terceira e quarta dimensões. Havia um programa à prova de falhas codificado no corpo etérico de modo que, quando vocês mergulhassem muito profundamente na densidade e estivessem perto do ponto da autodestruição, as células do corpo elemental entrariam em um estado de semidormência e permaneceriam nesse estado por milhares de anos. Assim como vocês estão despertando para a sua natureza verdadeira e o seu estado de ser divino, de tal modo estão despertando as células do corpo elemental, e elas estão progressivamente começando a reagir às suas afirmações positivas e às altas frequências de luz que vocês estão integrando. É de suma importância que vocês compreendam que existem cristais escuros subatômicos por toda a forma corpórea de todos os que ressoam com as formas pensamentos de frequência inferior. Esses cristais estão embalados em material residual negativo, criado e recriado durante muitas existências, alguns dos quais são padrões negativos herdados que vocês trouxeram para curarem sua forma física. A mente subconsciente, sua mente subjetiva, faz parte da consciência do corpo etérico, e ela grava e armazena tudo o que vocês vivenciam, o que veem, ouvem, pensam e sentem emocionalmente. A mente subconsciente leva tudo ao pé da letra, e isso não importa se vocês vivenciaram um evento ou apenas o imaginaram intensamente, a mente subconsciente registra-o como um fato. É por isso que é tão importante trocar as memórias negativas e debilitantes do passado por memórias positivas. Os pensamentos e intenções ressoam com frequências específicas, e, ao mudar os padrões de frequência que vocês projetam, por meio da utilização da força de vontade e do esforço consciente, vocês vão gradativamente criar a vida, a saúde física e as circunstâncias que desejarem. Vocês vão se tornar conscientes da percepção do seu corpo físico à medida que o seu corpo elemental despertar, por assim dizer, e começar a trabalhar, de modo harmonioso, com vocês, para corrigir progressivamente todas as criações errôneas que vocês criaram em sua forma corpórea, devido aos pensamentos errados. Com o tempo, vocês vão se tornar gradativamente mais sensíveis aos sinais do corpo elemental. As células do corpo estão todas conscientes em um grau ou outro. Algumas estão em desarmonia e criam o caos e o desconforto, enquanto outras ressoam em harmonia, vibrando, assim, em uma frequência superior e transmitindo uma sensação de equilíbrio e bem-estar. Metabolizar a luz é um processo importante, intrincado, que é necessário para o seu bem-estar. Pode-se dizer que vocês estiveram em uma dieta de fome de meio espectro da luz divina. Os trilhões de células corporais precisam reaprender como reconhecer e utilizar a luz como uma fonte de energia vital. A realidade dos sentidos ou a consciência do corpo físico. Quando estiverem no fluxo do espírito, vocês vão existir de modo muito leve em seu corpo, muitas vezes sem dor ou desconforto. Vocês podem experimentar algumas sensações corporais reduzidas, exceto no centro do poder solar, e, especialmente, na região profunda do coração sagrado, em que vocês vão começar progressivamente a sentir o regozijo amoroso e a alegria enquanto eles resplandecem a partir de nosso Deus Pai e Mãe. Cada vez com mais frequência, vocês vão vivenciar uma grande sensação de bem-estar, harmonia e paz. Queridos corações, solicitamos-lhes que estudem o que revelamos ao longo dos anos, e se empenhem em obter o esquema universal que criamos, e que está firmemente estabelecido em sua mente, para que vocês sejam capazes de compreender e implementar a próxima etapa dos maravilhosos eventos cósmicos que estão se revelando diante dos seus olhos. O seu objetivo é integrar o corpo mental superior, que é o seu eu superior iluminado para esta rodada de evolução. A fim de realizar isso, vocês devem trazer o corpo de desejo egóico ao alinhamento com os desejos da sua alma. Vocês podem utilizar a força e resistir ou podem conectar-se com o poder transformador do amor. Esforcem-se para se conectar com a força de vontade da automestria, que é a sabedoria combinada do seu coração sagrado, mente sagrada e sua superalma eu superior.
O espírito sem matéria é sem movimento. A matéria sem o espírito é sem vida. Vocês estão passando de um mundo orientado pelo tempo para uma realidade atemporal. Meus corajosos, sabemos que pode haver muita dor, desconforto e medo à medida que vocês passam por esses processos acelerados, que estão causando as mudanças dramáticas que ocorrem agora em todo o mundo. Saibam que, juntos, vamos superar todas as adversidades. Nossa missão é abrir o caminho para qualquer alma querida que expresse um desejo de retornar à harmonia. Saibam que cada um de vocês está fazendo a diferença. Quando vocês duvidarem, precisarem de inspiração ou força, entrem em sua pirâmide pessoal de luz e nós lhes daremos coragem, vamos elevá-los e inspirá-los. Quando se sentirem solitários ou não amados, entrem no centro do seu coração sagrado e nós estaremos ali aguardando-os para preenchê-los com o amor radiante de nosso Deus Pai e Mãe. Eu sou o Arcanjo Miguel. Obrigado por ouvir o vídeo até o final. Antes de sair, se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Gratidão!